que o Barsi tá comprando? É. Tá mais parado por enquanto agora, Tá de viu? O mercado férias deu uma lá. subidinha e tal, o Jacaré tá meio que na espera. Ele tá Isso. fazendo aportes menores agora. A gente Tá. comprou um pouquinho de caixa de seguridade, né? Tem um fenômeno interessante, a gente já rodou alguns estudos, né, para verificar isso, que é o que a gente chama de zona de arrebentação. Quanto tempo você precisa ter minimamente de consistência para você começar a ver os seus dividendos equivalentes mensais ao seu aporte, né? O que é o aporte? É o que você tira do seu salário, né? Ou enfim, das suas rendas ativas para transformá-las em investimento. Entre 5, a depender do ciclo ou da carteira que você monte, entre 5 a 8 anos é o período que você precisa insistir e se forçar a ter disciplina, ter paciência, que aí sim a chance de você ter em dividendos o que você aporta na bolsa é praticamente de, sei lá, 99% nesse período, né? Então, olha só que interessante, entre 5 a 8 anos, você já tem o seu poder de aporte dobrado. Ou, se você quiser, você não precisa mais tirar isso do seu salário, né? E claro que todo mundo tende a evoluir profissionalmente, você vai investir na sua carreira e tudo mais, vai ter um poder de aporte crescente ao longo do tempo, né? Então, é muito interessante ver, se você parar para pensar, né, 5, 6 anos, cara, é o que a pandemia fez 6 anos agora, né. Sim. Parece que foi ontem, olha como passou rápido, né. Então, o melhor momento para começar a investir é hoje, o segundo melhor é amanhã e assim sucessivamente, né. As pessoas ficam sempre aguardando o melhor momento, né. E aí quando chega efetivamente o melhor momento, você não consegue enxergar a oportunidade, porque provavelmente vai ter outra coisa na moda, outra novidade, ou outra coisa que esteja pagando mais no momento e que desvie a sua atenção, né. Então a gente tem a máxima, que inclusive está no livro do Barsi, que é o PDP: paciência, disciplina e prioridade, né. Então o bom investidor de longo prazo, ele além de ser um bom perdedor do CDI de curto prazo, ele também, ele meio que anda assim, porque a quantidade de produtos e variedade de opções que nós temos hoje de investir, né, agora você consegue muito facilmente, globalizar o seu patrimônio, você tem criptomoedas, você tem FDIC, você tem uma gama, muito ampla disponível para o acionista pessoa física hoje, que não era disponível lá atrás, né, que estava disponível apenas para investidores com maior poder aquisitivo, né. Uhum. Então hoje a chance de você se desviar do seu caminho, da estratégia, ela é muito maior do que era antes, né, apesar de ter ficado mais fácil pelo acesso à informação, pela queda dos custos dos serviços, né, hoje você consegue operar por plataformas low cost sem absolutamente custo nenhum, né, seja de Sim. corretagem e tudo mais, se você desejar, ou via um ETF que tem um custo bastante reduzido, né. Então assim, às vezes ter muitas opções, o ser humano tem dessas, né. Às vezes você precisa reduzir o seu escopo, né, reduzir as opções que você tem para tomar as suas decisões, senão você fica perdido com tanta coisa na sua frente, né. Então essas 3 características reúnem as características que a gente acredita que, maximizam a chance do investidor ser bem-sucedido a longo prazo, né, prioridade, disciplina e paciência. Qual que é o jeito mais seguro para começar a explorar a bolsa de valores? Legal, então, sei lá, no universo a gente tem hoje reduziram o número de empresas abertas, né, mas sei lá, vamos colocar aqui 400 empresas abertas, né. O primeiro filtro que a gente faz é um filtro setorial, né, pessoal, porque assim, a gente tem uma estratégia muito bem definida que todo mundo conhece, que é dividendo, né, mas não qualquer dividendo, não é dividendo a qualquer custo, tá. É o dividendo que venha de negócios que possam distribuir esses dividendos, que reúnam condições, de fazer isso pelo seu acionista. Então são o quê? São negócios perenes, né, geralmente são negócios altamente regulados, né, que têm recorrência, que, não lutam contra a inflação, na verdade ganham com a inflação, né, os contratos, os preços são corrigidos por inflação, as margens são mais generosas, né, e tudo mais. O fluxo de caixa, ele é mais previsível, né. Então, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, geralmente a gente encontra 5 setores principais, que é o que a gente chama de BEST. Bancos, ó, Anota, anota, hein. gente, anota. Olha os 5 setores BEST, aí. de melhor mesmo, mas com 2 S's. Banco, energia, seguro, saneamento e telecom, né. Se você parar para pensar, você sai de férias, pô, você volta, o seu boleto da água tá lá, o seu boleto da energia tá lá, e são contas, são recorrências que você dificilmente vai deixar de arcar, que não vai querer parar de tomar o banho quente, né. Você não Uhum. vai deixar de consumir, os dados da internet ou enfim, do seu celular, né, Uhum. e assim por diante, né, então essa é a lógica. Então são negócios muito resilientes durante as crises, né. Mas claro, isso Sim. não significa que os preços não caiam, ao contrário, são Lógico. negócios que também Sim. sofrem.
também passam pelos seus ciclos, né, Jean? Mas, via de regra, esse é um bom filtro, assim. De 400, deve sobrar 100 tickers. Por aí. E aí você vai fazendo os seus filtros próprios, né? Você pode ir por filtros de governança ou por setores que você tenha mais familiaridade e tudo mais. Eu acho que deve sobrar aí de um universo de 400 empresas, umas 50 empresas. Pô, Né? já fica bem melhor, né? Assim, você vai fazendo filtros que te permitem você chegar ali a, sei lá, 10 nomes para você focar, estudar aquilo com profundidade, né? Já você me corrija se eu estiver errado. E aí sim você começar a sua carteira de investimentos, né? Que é muito do que a gente ensina e também tem no app, né? Porque assim, você chega em 50. Quando você chegou nessas 50, você pode olhar quais são dessas 50 que tem um histórico de pagamento de dividendos consistente. Histórico de pagamento de lucro consistente nos últimos 5, 10 anos. Margens boas, baixo endividamento. Yield, que é o que a gente coloca, um yield mínimo de 6% ao ano, ou seja, de quanto que a empresa vai te retornar em dividendo no ano, que a gente exige no mínimo 6%, que a partir daí a gente vai calcular o máximo que a gente pode pagar por essa empresa, Que é o preço teto. que é o preço teto, para ter um retorno de 6%. Então, quando você faz isso aí e coloca esse filtro aplicado no mercado, talvez hoje, no mercado, no patamar de preço que a gente está, sei lá, vai chegar em umas 4, 5 empresas. Hoje, né? Hoje, no momento atual de mercado, umas 4, 5 empresas. Então, fica muito fácil para a pessoa que é um investidor, pessoa física, né, uma pessoa comum que trabalha e que não quer ficar ligado no mercado e nem pode ficar ligado no mercado o dia inteiro, você fazer um filtro de boas empresas que vai te trazer um retorno em dividendo, porque no final das contas, eu acho que o grande diferencial da estratégia é que o dividendo deixa o investidor no jogo por mais tempo. Né? A gente costuma brincar que quando a maré baixa é que a gente vê quem está nadando pelado. Então, no momento que está tudo às mil maravilhas, todo mundo fala que a empresa está subindo, está valorizando, não sei o quê. Mas na hora que cai, todo mundo procura o dividendo, que é o farol, que é o porto seguro, para que a pessoa consiga, de alguma forma, tangibilizar o investimento. Então, por isso que é bacana, porque quando você investe em boas empresas de dividendo, que pagam de forma constante a bons preços, você vai conseguir, inicialmente, ponto 1, receber os dividendos que vai te deixar no jogo. Só que se a empresa é boa e o projeto é bom, como consequência ao longo do tempo, ela vai também valorizar, de forma natural. Não é algo que a gente busca a valorização, mas é inevitável que uma empresa boa, com um projeto bom, comprado a um bom preço, ela vai valorizar também. É isso. Então, assim, indiretamente, o que a gente está fazendo, né? Ao colocar uma margem de segurança baseado na nossa remuneração mínima exigida, você deixa uma gordura em relação ao que a empresa vale, né? Você compra nesse teto. E o nosso intuito não é pegar o menor preço possível, isso é impossível de se calcular, e eu acho que é um exercício muito ingrato, que às vezes o investidor fica, talvez por centavos, perdeu uma grande oportunidade, né? Sim. Você não Quem consegue nunca? acompanhar isso, né? Quem nunca? Não consegue acompanhar e, assim, não vai conseguir acertar. E se acertar, foi sorte, não foi competência. Sempre tem história de alguém que acertou, né? E aí Pois o cara é. carrega isso como um troféu e Isso. tudo mais. Que bom, parabéns, né? Mas a gente se preocupa em não pagar caro, né? Então essa é a nossa grande preocupação, ter essa margem de segurança. E ao você não comprar caro, obviamente as chances que você tem de ter também uma boa valorização de capital, elas aumentam no futuro, né? Quanto mais tempo você mantiver esse papel na sua carteira. Qual que é o... Você chegou a comentar que para não olhar a sua carteira todo dia, qual que é um dos maiores riscos, assim, para quem tá começando e tá montando a sua carteira? Para quem montou, baseado nesses filtros que a gente falou agora, eu acho que um dos grandes problemas que a gente vê conversando com alunos, com os clientes, os usuários, é a ansiedade do cara. É o cara querer olhar todo dia um mercado e pensar que aquilo da noite pro dia, vai acontecer e vai cair dinheiro na conta dele e tá tudo certo. Isso demora. Então, a Bolsa de Valores, ela vai, de alguma forma, destacar muito os seus defeitos. Se você é um cara impaciente, é um cara que não teve disciplina, isso fica totalmente evidente. E você vai ter que trabalhar isso, porque senão você não consegue ficar no jogo. E a grande maioria das pessoas hoje não tem paciência pela velocidade que as coisas acontecem, da informação, etc., que a gente estava até falando agora na hora do almoço. Então, assim, a pessoa que está começando, ela quer todo dia olhar home broker, ela começa a olhar aquele negócio, caiu lá, 1% ela já quer vender, né?
Então é muito difícil você controlar o seu comportamento para quem está começando. E eu acho que um grande papel que a gente faz no dia a dia é educar as pessoas para que elas tenham um comportamento adequado, para que nessas pequenas volatilidades que a gente tem, nesses solavancos que o mercado, vocês falaram aqui que a gente não tem mais tempo fácil, né? Quando isso acontece, ao contrário do que as pessoas falam, é uma grande oportunidade. É uma oportunidade de você aumentar a sua posição. Porque se você tem uma meta numa empresa de comprar, sei lá, 100 mil ações e ela caiu pela metade do preço, você vai conseguir, com o mesmo valor financeiro, comprar muito mais. Então você vai chegar mais próximo da meta. E se aquela empresa é boa, você então vai torcer para que caia, para que você compre mais ações, para chegar mais rápido na sua meta e atingir os seus objetivos lá na frente. Mas aí, Jean, você tocou num ponto que às vezes pode confundir muito a galera. Por que uma empresa boa, o valor dela da ação pode cair? Se a empresa é boa, por que tá caindo? Por quê? E o cara pode olhar lá e falar assim, pô, mas os caras estão falando que é bom e toda hora eu olho aqui o negócio tá caindo. Então, Porque o mercado não é eficiente. O senhor mercado é um maníaco depressivo. É um maníaco depressivo, claro. Bons e maus negócios estão sujeitos, obviamente, aos fluxos diários, né? Então, imagina que o mercado ele não é uma entidade super, né, assim, sobrenatural. O mercado nada mais é do que uma série de indivíduos tomando as suas decisões ali em tempo real, né? Então, você imagina, eu não sei o que está passando pela sua cabeça, por exemplo, vamos para uma época de pandemia, por exemplo, época de crise, por que os preços despencam? Primeiro você tem aquela coisa do tipo, meu patrimônio vai cair, então eu vou realizar lucro, eu vou vender antes que eu veja o meu patrimônio se deteriorar. Aí a crise se aprofunda, você tem pessoas que muito provavelmente aportaram ou sem estratégia e tudo mais, não só porque se assustam, mas porque estão precisando daquela grana. Fundos, por exemplo, o cotista resgata e independentemente se a ação está barata ou não, ele é obrigado a devolver os recursos para o cotista, então ele precisa vender as suas posições para entregar de volta o recurso investido para o cotista, né? Então você tem N variáveis que influenciam as compras e vendas diárias, né? E a principal delas para uma bolsa tão restrita e tão pequena como a nossa é justamente os fluxos. Então, o que a gente está vendo? O Brasil ele não virou a Suíça de 2025 para 2026. Muita pouca coisa no nosso micro aqui, né? No dia a dia mudou. Na verdade, a gente vem vendo as empresas se deteriorando ao longo do tempo. Um grande número de empresas em recuperação judicial, taxa de juros em 2 dígitos por muito tempo, né? Não há negócio que aguente tanto tempo assim de pancada, né? E a bolsa subiu, né? Quase triscou ali os 200 mil pontos agora em março, né? Fevereiro e tudo mais. Então tem coisas que muitas vezes o fluxo explica e não necessariamente o fundamento em si, né? Mas aí que tá, são coisas que você não consegue controlar. Eu não consigo controlar se o preço da BB Seguridade vai cair para R$20 amanhã, até 32. Eu não consigo controlar. Mas se eu sei que a empresa é boa, pode estar passando por um momento de dificuldade, mas que ela tem capacidade de se recuperar e sair mais forte dessa crise. Se é um momento passageiro, enfim, se você tem a estratégia e você sabe que é uma boa empresa, você vai enxergar isso como uma oportunidade de, com o mesmo recurso que você tira do bolso, comprar mais ações. Então, no início, você focar muito na quantidade de ações que você tem, em detrimento de quanto você aportou, do tamanho do patrimônio, acaba sendo um combustível, porque você não vê o número de ações cair se você não vender, certo? Agora, se você fizer os seus aportes religiosamente todos os meses, como você poderia fazer, por exemplo, para um plano de previdência, que é como a gente chama a nossa estratégia previdenciária, você só vê o seu patrimônio aumentar, porque a quantidade de ações que você tem constantemente vai estar aumentando. Até que vai chegar o ponto que o mercado, por algum motivo, vai se recuperar, a economia está pujante, ou fluxo estrangeiro, ou o que quer que seja, entrou na bolsa, e essas empresas vão valorizar e convergir para o valor justo, né? Só que nesse meio tempo, você acumulou ações, você reinvestiu os dividendos, né? E aí a sua rentabilidade total, que é composta justamente pela valorização mais os dividendos reinvestidos, vai ser imbatível, né? Então, isso geralmente acontece no momento máximo de oportunidade da renda fixa, por exemplo, né? Então, por que quando a taxa de juros sobe, a bolsa cai? Não porque as empresas ficaram piores necessariamente, né? A gente veio de 2 bons anos, por exemplo, de balanços, né? 24, 25, as empresas bastante resilientes e os preços lá embaixo, né? Mas por quê? Os investidores têm um custo de oportunidade. E, geralmente, as pessoas buscam o conforto
em detrimento do sofrimento. E a gente sabe que investir na bolsa no Brasil não é fácil, não é para qualquer um, né? Foram longos anos aí de bolsa andando de lado em dólar, né? Então as pessoas buscam muito dessa coisa do porto seguro, da renda garantida, vamos dizer assim, da renda fixa, em detrimento de correr mais risco na bolsa, né? Que é aí que surgem as oportunidades, né? E empresas boas e empresas ruins, aí cabe você ter uma metodologia para conseguir filtrar o que pode estar na sua carteira ou não. Qual foi o primeiro contato que você teve de investimentos, assim, com o Barsi? Como é que foi isso, assim? Como que você começou a se interessar por isso, até para você ir, né, hoje sendo à frente da AGF também? Como é que foi isso? Assim, Foi antes ou depois do vocês bilhão? conversavam em casa sobre isso, né? Era aquela coisa que o pai ia incentivando, você que foi por conta própria se interessando. Como é que foi seu primeiro contato em relação a isso? Não, o meu pai é assim, para quem já conheceu ele, né? Vocês já tiveram a oportunidade de passar 24 horas com a gente. Ele passa metade do dia dele falando sobre ações, a outra metade rezando para alguém falar sobre ações, para ele poder falar sobre ações de novo. Então, assim, se eu não gostasse de ações, eu não sei que assunto eu teria com ele em casa, entendeu? Enquanto eu era menor de idade e tudo mais, morando com ele. Então, eu acho que ele soube fazer, eu tive essa oportunidade. Eu sou filha do segundo casamento, né? Então, ele se separou muito cedo da ex-mulher dele e tal. E não tinha esse contato diário com os outros filhos, né? Tinha aquela coisa de compartilhar guarda e tudo mais. Eu tive o privilégio de crescer em casa com ele, né? Então, eu acho que eu tive mais contato com essa... Ele conseguiu me transmitir a paixão que ele tem pelos investimentos, né? Que é completamente diferente. Eu nunca enxerguei meu pai como um cara que trabalha no mercado financeiro, sabe? Um Faria Limer, engravatado. Não, ele era um cara tipo analista raiz. Assim, a gente saía de férias e não tinha muito um roteiro. O roteiro ele fazia, na verdade, de acordo com as fábricas que ele queria visitar. E aí a gente ia pingando e, sei lá, semanas andando de carro, entendeu? Essas eram as nossas férias. Ele sempre gostou muito de dirigir. E aí a gente ia pingando de fábrica em fábrica. Recebeu, quem não recebeu, ok, né? Já entra na listinha dele, né? Ó, só que eu não vou investir. Então, eu sempre tive o contato que eu tive com o mercado financeiro, foi sempre dessa coisa da economia real. Eu nunca enxerguei as ações como um monte de letrinha piscando, essa financiarização que a gente tem hoje dos ativos como um todo, né? Nada mais é do que você ser sócio de uma empresa, né? Então, isso muda tudo, quando você chama as coisas pelo que elas realmente são, né? E aí você muda, logicamente, o seu comportamento. Se você é dono de uma empresa, né? Vamos botar aqui, sei lá, você é sócio de uma padaria. Você não vai ficar diminuindo e aumentando a sua exposição a quantas cotas você tem na sua padaria. Na bolsa, você pode fazer isso, mas deveria, né? Na verdade, você tem a chance de sempre aumentar a sua participação comprando ações e recebendo mais dividendos, né? Então, o contato que eu tive foi sempre sobre essa perspectiva. De meu pai sempre trazer para mim, olha, comprei ações da Ultrapar para você, né? Que foi o meu primeiro contato efetivamente como investidora, né? E aí, cara, assim, quando é a sua mesada em jogo, o negócio muda de figura, entendeu? Porque uma coisa é você ouvir na teoria, outra coisa é quando a sua mesada tá lá dependendo... Quantos anos você tinha aí? Eu tinha 14 anos, foi em 2008. Tá. Então, quem pagava a minha mesada não era meu pai. Ele me deu umas ações, obviamente, falou, ó, fez uma doação para mim de X ações da Ultrapar. E na época, essa empresa pagava muito bem, né? Tinha um yield bastante alto para a época. E ela pagava o equivalente a R$300 por mês. Pagava trimestral, mas ele segurava e me dava R$300 por mês. E essa era a minha mesada. Então, cara, assim, era uma revolução em casa. A gente tinha que abastecer no posto Ipiranga, óbvio. Porque eu tô ajudando o lucro da minha empresa, você entendeu? Se eu abastecer ali na Shell, em outro posto, pô, eu tô dando dinheiro para concorrente, né? Então, isso teve vários efeitos em cadeias benéficos, né? Principalmente esse, de você fazer o link dos seus investimentos, que estão lá, um monte de sopa de letrinhas com a economia real, né? E de que isso é um ciclo muito benéfico de geração de riqueza, né? Então, empresas geram empregos, pagam impostos, né? Distribuem dividendos, né? Geram lucro para a sociedade como um todo, né? Quando as empresas prosperam, o país está prosperando, né? Então, enfim, o meu primeiro contato, assim, que eu lembro de, da bolsa fazer parte do meu dia a dia, foi o fato da minha mesada vir dos dividendos da Ultrapar na época. E lembrando que 2008 foi o ano da crise do subprime, né? Então, você já começar apanhando, ver lá sua mesada, né? O dinheirinho, o seu patrimônio cai, será que a minha mesada vai cair no mês seguinte, né? E aí, ele foi me ensinando, não, olha, agora o preço caiu, com os mesmos R$300, você consegue comprar mais ações. Aí, quando a empresa se recuperar, você, além de ter ganhado a variação do seu patrimônio, você vai estar recebendo mais dividendos. Aí você vai poder comprar mais ações.
Então, assim, é um ciclo muito virtuoso, né? É um círculo muito virtuoso. Sim. Então, enfim, é claro que ter alguém em casa que, desde pequena, me incentivasse a fazer isso, foi um grande privilégio. Nem todo Claro. mundo Sim. tem isso em casa hoje. Mas, poxa, hoje com acesso a tanta informação que a gente tem, você consegue fazer isso pelos seus filhos, por exemplo. Fazer uma carteira previdenciária e ir incentivando, mostrando. Você não precisa ser o Barsi para fazer isso mais, né? Sim. Essa informação tá disposta para todo mundo, né? Você começou a fazer com o Rafa, né? Sim, faço com o Rafa, meu filho. Então, Pô, investindo em jiu-jitsu tá olha pra bem, você ver. tá no futuro próximo. Cara, uma coisa que foi muito legal que você falou, e é engraçado, toda vez que a gente vê o Barsi, ele incentiva a gente a ser bilionário. Ele fala assim, não, cara, eu comecei sem nada, se vocês investirem um pouquinho assim... E ele fala de um jeito que, tipo assim, eu falo assim, cara, eu acho que eu vou fazer, porque ele acredita, ele tá tão convicto falando que dá pra fazer, cara, então eu consigo ser bilionário. Deve dar, né? Se ele tá falando. E uma coisa que você falou que é muito real, cara, o Thiago, ele, por um tempo, ele fez um quadro chamado Empresa da Bolsa, Uhum. que foi até um incentivo quando a gente foi gravar com seu pai, acho que foi em 2018, ele falou assim, como assim você nunca visitou uma empresa? Vai lá visitar a PEMAN pra você ver se você vai se apaixonar. Que exemplo, E aí hein? a gente falou assim, pô, vamos lá. E a gente ligou e a gente foi Pô, até lá gravar. Curiosidade, né? Vocês tiveram que fazer a barba. É, a gente fez a barba. Os caras ficaram tudo esquisito, depois os caras voltaram pro escritório tudo estranho. Mas é uma coisa que, tipo assim, cara, quando você pesquisa um pouco mais sobre a ação que você tá comprando, e às vezes tem a oportunidade de ir além, até realmente conhecer a empresa, aí muda realmente a mentalidade do Muda. que você tá comprando. A minha primeira ação que eu comprei foi PEMAN por causa do Barsi. Porque, cara, eu vi a planta, eu peguei no cobre, eu conheci todo mundo, eu conversei, Ficou eu encantado. entendi. Eu falei, cara, é impossível esse negócio aqui, tipo assim, aí é só a planta, tipo assim, aquela planta gigantesca de javali. Eu falei assim, Sim. mano, perdeu dinheiro, eu não perco. É daqui pra cima. Perdeu. Perdemos Perder juntos. recuperação judicial, Mas isso escassez de A4. aconteceu com você na Unipar, não foi? Que você fazia valuation na época, você era Foi, cara, estudante. imagina, eu tive a audácia de chegar com um valuation pro base do tipo, eu não tô indo. Você podia me explicar por que você tá comprando Unipar? Porque eu tô modelando aqui, assim, não vale o que você tá comprando. Mas, gente, entendeu? E ele com toda a paciência do mundo. Ah, ele deve ter achado super legal, na verdade. Ele falou, pô, Deve ter achado incrível, assim, podia ter me escorraçado. bonitinha, né? Aqui Onde eu errei. Não, Onde mas eu acho que ele errei. falou, semana que vem eu vou ligar pra fulano, a gente vai lá na planta. E, cara, assim, realmente, é o capital intelectual, são as pessoas, por serem empresas muito específicas, né, as pessoas que trabalham lá são profissionais, né, enfim, diferenciados no mercado, né. Então, assim, é um negócio que, de fato, não estava na minha planilha, né, porque boa parte das coisas das empresas que são excelentes, você não vai conseguir capturar em Sim. planilha, né. Mas é óbvio que as coisas podem dar errado no meio do caminho, né, existe esse risco. Com a Paranapanema especificamente, a tese mudou completamente de 2020 para cá. Você teve novos acionistas de referência que mudaram completamente a dinâmica lá das coisas que aconteceram, né. É óbvio que você tem que sempre revisitar a tese, não é comprar e esquecer. É comprar e acompanhar. E se houverem sinais de que esse fundamento se deteriorou, aí sim é um dos motivos para você vender e ir para uma próxima, né. então o Barsi vende ações, então. Raramente, mas ele Porque ele vende. sempre fala, né, que ações não... Sempre tem que comprar, mas já Eu acho que teve... ele troca, né, Lu? Não, venda. ele vende às vezes, assim, mas é muito difícil. Geralmente ele vende Quando muda tudo, né? ou alguma perda de fundamento muito relevante, mas se bem que ultimamente ele tem dificuldade de largar o osso, viu? Tô te falando, a gente tá em Paranapanema até hoje. Não vai recuperar o que colocou lá de capital, obviamente, mas a gente tem um conselheiro lá que tá, assim, muito forte em recuperar a empresa mesmo, Empresa é né, em boa. recuperação Eu judicial. achei maravilhosa. Hein? Não tenho mais, mas eu achei muito legal. Mas, cara, a operação não era maravilhosa, legal. você vê aquilo, fantástico, mas a tese mudou no meio Sim. do caminho, né? A gente acabou não vendendo, mas porque são posições tão pequenas, né, que o que as pessoas não entendem passarinho que anda com morcego acorda de cabeça para baixo, né? Aham. O Barsi tem 5% da empresa. Mas, assim, 5% daquela empresa na carteira dele sei lá, no gráfico da pizza não aparece nenhum, sabe? Nem aparece. no 0,0 gráfico. alguma coisa. Sim. 0,00 nada. Então, assim, se der certo, porra, grande assimetria, entendeu? Deu certo, como Sim. deu com a Unipar. É. Agora, o cemitério é um lugar silencioso. Muitas no meio do caminho deram errado. Sim. Mas tem essa questão da alocação. Então, a gente divide a nossa carteira em duas grandes categorias.
As empresas previdenciárias, que geralmente são as empresas best, que são aquelas, poxa, reloginho, bons negócios. Pode dar errado? Lógico. Mas é mais difícil, né, de você perder, como é que eu vou dizer assim? Não enxergar uma perda de fundamento, digamos assim, né? Então, você tem que elas pagam bons dividendos, que é o core da nossa carteira. E é essa carteira que, depois de um tempo, permitiu, foi esse fluxo de dividendos que permitiu que ele olhasse para outra categoria de empresas da carteira dele, que são as empresas de oportunidade. O que são empresas de oportunidade? São empresas que, por algum motivo, seja uma empresa em turnaround, ou que está alavancada, ou é uma small cap, que a gente imagine que isso possa um dia se tornar um grande pagador de dividendos, Ah, legal. né?